A gente vai começar com uma série de perguntas e depois a gente abre para vocês fazerem as perguntas de vocês. Então, eu queria começar perguntando para o professor Alexandre, pedindo para você explicar em linhas gerais o que foi a crise europeia. Posso começar para vocês? Não, vou contestar para vocês o que foi a crise europeia. Isso vai ser objeto de discussões por gerações de economistas da fio. A minha visão, mas não é só minha, porque uma série de economistas, eu tenho alguns que não vão concordar exatamente com o que aconteceu. Tipicamente, a crise europeia é colocada, hoje, pelo menos, como uma crise de natureza fiscal. Ou seja, basicamente é um ponto moral em que você tem dois tipos de personagens. Os personagens virtuosos, os personagens não tão virtuosos e, basicamente, os personagens não tão virtuosos foram os que não perseguiram a disciplina fiscal que, em última análise, levou a países a certo endividamento insustentável. E aí a evidência que a gente viu mais a esse respeito é a história da Grécia. E no caso grego, né, é exatamente aquilo. O que podia ser feito errado do ponto de vista de gestão de política macroeconômica, incluindo política fiscal, a Grécia fez. Irresponsabilidade fiscal, é com isso. Falta de competitividade, se preocupe que a Grécia também tem uma dose dessa. Mas eu tenho argumentado isso, é difícil você aplicar esse tipo de modelo para um conjunto de outras economias europeias que estão enfrentando também problemas, mas que tiveram um desempenho macro, praticamente do ponto de vista fiscal, muito distinto do grego. Especificamente, quer dizer, tem outras, mas eu vou pegar o caso espanhol. Né? Não que eu tenha particular apreço pela Espanha, não tem nenhum, mas no caso da Espanha, era um país que hoje tem uma dívida menor do Brasil, proporcionalmente a isso. Na verdade, era um país que apresentava, até a eclosão da crise, contas fiscais não só muito melhores do que o Brasil, mas efetivamente superavitárias. Então, como é que você conta? Fala, não, o problema espanhol é um problema numa economia de responsabilidade fiscal, ou Irlanda, nesse aspecto. Né? Fica difícil contar essa história. O que eu acho que é mais proveitoso, acho que para explicar a natureza do sistema europeu, ela é um problema que está ligado ao conhecido na literatura como uma literatura de área monetária ótima. Países que são economias que consistem em uma área monetária ótima têm que obedecer uma série de pré-condições. Tipicamente, na literatura, o que você pensava, olha, tem que ser regiões no qual a mobilidade de trabalho seja grande. Por quê? Se tiver um choque negativo numa região, dado que você não tem, um choque negativo de demanda numa região, você não tem uma taxa de câmbio que vá equilibrar, vai permitir que as pessoas migrem daquela região para uma região que não tenha sofrido esse choque negativo. Então, você consegue reequilibrar o mercado de trabalho assim. Quando pensa na economia americana, é isso. Segunda condição típica eram economias que tinham alguma espécie de mecanismo de transferência fiscal, ou seja, regiões que fossem submetidas a um choque negativo. Quer dizer, a Califórnia tem um choque idiosincrático na indústria de aviação. Vai ter um conjunto de fundos que vão ser transferidos, seja auxílio-desemprego, etc., que de alguma forma vão mitigar o problema ali. Então você também consegue dispensar em parte o mecanismo de ajuste de taxa de câmbio, porque você tem um mecanismo de compensação. E uma terceira coisa que ficou mais clara nessa crise são uma forma de cobertura universal de depósito bancário. Bom, nenhuma dessas três estava presente na Europa. Mesmo hoje, onde tem discrepâncias enormes entre taxas de desemprego, na Espanha você tem 20% de desemprego, né, com a Alemanha o desemprego está na mínima histórica, 6%, e a preocupação hoje lá é a inflação, o trabalhador espanhol não vai para a Alemanha por um bom motivo, ele não fala alemão. Né? Então, não tem o mecanismo de reequilibração de uma área monetária, eu acho que estava completamente ausente ali. O que acontece em uma situação como essa, em que você tem, de repente, uma unificação de taxa de juros entre países muito distintos? Basicamente, você teve choques idiosincráticos de demanda. No caso, um choque positivo de demanda nos países da periferia relativamente aos do centro, o que levou taxas de desemprego mais baixas, salários mais altos, inflação tipicamente mais alta. A inflação mais alta não é um problema de Banco Central,
espanhol, por exemplo, do Banco Central Europeu, mas que não olha para a inflação da Espanha, olha para a inflação de todo mundo, e um aumento de custo unitário de trabalho, aumento de inflação relativamente ao que aconteceu. Então, países, então, se dizer assim, um bom previsor para os países que entraram em crise pós o choque de 2008, são exatamente aqueles países que tiveram uma taxa de inflação muito maior do que a Alemanha nesse período. Então, essencialmente, problema de competitividade ligado à apreciação da taxa real de câmbio no contexto de uma área monetária que não era ótima. Como é que você sai desse problema? Não sai. A única forma de sair desse problema é através de deflação de preços e salários. Obviamente é um processo que, como dizia, a atividade é custoso. O reflexo disso se dá na atividade econômica da atividade do déficit, seja nos mecanismos de seguro-desemprego, seja porque é a elevação dos bens. Então vejo o problema fiscal muito mais como uma consequência do que como causa desse fenômeno. Certo. Professor Marcelo, professor Arthur, vocês têm algum ponto a acrescentar ainda a respeito da definição da crise? Eu acho que o que eu acho interessante acrescentar é até o que a gente estuda, vocês estudam, quem já fez macro viu, que é importante ter a visão que a dinâmica da dívida ela é explicada não somente pelo superávit fiscal, né, que a gente chama da parte de responsabilidade. Quando a gente pensa dívida sobre PIB, existe aí o fato, o próprio PIB, a taxa de crescimento do PIB, que nesses países todos, principalmente Grécia, Itália, Espanha, caiu, ou seja, a taxa de crescimento do PIB menor vai fazer com que a sua dívida sobre PIB aumente. Você também tem a questão da taxa de juros real, né? A taxa de juros nominal, que nessas economias era baixa, porém, se você tem deflação, a sua taxa de juros real sobe, o que aconteceu em muitos países da Europa. Ou seja, eu digo que essa crise, ela tem essas raízes, concordo com a visão do professor Alexandre, tem essas raízes da questão da união monetária ótima, mas ela também tem a questão de um reflexo do choque de 2008, ou seja, ela é, de certa forma, ela é também consequência da crise que a gente observou em 2008. Uma queda de atividade econômica muito forte, reduz as receitas do governo, faz com que essa dívida sobre PIB comece a tomar trajetórias mais explosivas e, em contrapartida, qual que é o remédio que foi dado na época? Política fiscal de estímulo, ou seja, aumentar os gastos. Então, em 2009, todos eram keynesianos, todos queriam o modelo ISLM que vocês conhecem bem. Ou seja, vamos fazer a política fiscal, vamos aumentar gastos, vamos reduzir tributos. E aí agora vem a ressaca dessa política, que é você ter que lidar com uma dívida bastante elevada. Só para complementar, acho que esse lado da dinâmica, muitas vezes tem que ser bem pensado. E por quê? Porque ele implica o que você faz para resolver o problema, né? Muito se questiona se a Grécia realmente deveria tomar essas medidas de austeridade fiscal, porque no curto prazo essas medidas vão piorar a situação da Grécia. O PIB vai crescer ainda menos, ou pode continuar em recessão com crescimento negativo como está, e a sua dívida sobre PIB vai aumentar. Então a sua situação fiscal pode piorar. Porém, essa é uma medida necessária para que no médio prazo a economia volte ao produto natural, volte ao equilíbrio. Ou seja, é um custo que deve ser pago, eu acho que é uma questão a ser pensada, né? Qual o custo efetivo de ajuste fiscal você deve pensar para a Grécia, por exemplo? Eu tenho duas observações. A descrição do Alexandre foi perfeita. Agora, na literatura sobre áreas monetárias ótimas, a história da integração financeira e provisão de liquidez não é exatamente um tema tratado. Inclusive, ela data de um tempo em que não havia globalização como a gente vê hoje. E talvez um dos aspectos mais dramáticos dessa crise, agora menos falando da Grécia, mas que a Grécia faça parte do fenômeno, mas pensando, por exemplo, em Irlanda, Islândia, né, que tomou uma tremenda pancada em 2008. Eu lembro que você podia entrar no eBay e comprar a Islândia, ela estava à venda por $1.
aqui na época. O crescimento dos ativos e passivos desses países foi volumoso. Né? E nos momentos de crise, que, fundamentalmente isso intermediado pelos sistemas bancários, nos momentos de crise, em que você tem uma reversão no nível de atividade econômica, vários desses ativos viram micros, né? Sejam ativos associados a dívidas do governo, dívidas da Grécia, sejam de empresas que efetivamente não conseguem pagar as suas dívidas. E isso é algo que me parece ser estrutural, desenvolvido ao longo dos últimos anos de globalização, chamemos assim. E é algo que, de fato, novo para a gente, e traz riscos que vão continuar incidindo sobre a economia mundial, não só europeia, nos próximos anos. Eu não vejo resposta imediata com relação a isso. Segunda, e aí eu discordo do Alexandre, é que não tem saída. A Alemanha pode aceitar mais inflação, né? E temos aí uma espécie de relaxamento quantitativo do BCE na mira para ser detonado caso o nível de atividade econômica europeia mergulhe muito acentuadamente. Então, expansão monetária parece que está aí na mira dos formuladores de política, né? Alguma depreciação do euro deve rolar. Isso vai salvar a Grécia, não vai salvar a Grécia, mas certamente vai minimizar o processo de ajuste de preço relativo pelo qual a Europa deve passar. A Europa do Norte vis-à-vis Mediterrâneo. Eu acho, só para complementar, eu acho interessante a situação da Alemanha dentro do bloco, né? A Alemanha é um país superavitário em termos de exportação, com uma competitividade muito grande. E o que acontecia antes do euro é que, se você tivesse uma situação como a Grécia teria uma super desvalorização do dracma, da moeda deles, e conseguiria se tornar mais competitivo artificialmente pela desvalorização do câmbio. Mas hoje, o euro é uma situação peculiar porque Itália, Grécia, todos os países da zona do euro têm um câmbio fixo com relação à Alemanha, então eles não podem recorrer a isso. O que garante a Alemanha um mercado cativo para as exportações dela dentro da Europa. Tanto que a Alemanha é um país dos países da zona do euro, é o que menos sofre. Ela cai, mas é o que tem o maior crescimento econômico ainda. Agora, é uma vantagem para a Alemanha depreciar o euro relativamente às outras moedas. Aí ela vai ter um outro benefício A crise nesse aspecto não foi um problema para a Alemanha, justamente porque o euro saiu da casa de 40 e 50 para 1,30, realmente para a Alemanha é um segundo presente. Exatamente. Assim, não é só o fato de que ela tem mercados cativos na Europa, mas ela passa a ser praticamente competitiva na questão de ganho de capital contra a China. Mas só para chamar essa questão da possibilidade de desvalorização. Tem uma certa, não sei se a palavra correta é obsessão, mas não, o euro é apenas mais uma das experiências no sentido de fixar a taxa de câmbio dentro dos regimes europeus. O que, em retrospecto, parece algo insano, mas a rigor não é. É uma coisa que faz sentido ali por trás. Quando a gente vai examinar por que países adotam taxas de câmbio fixa e flutuante, um dos motivos que é sempre apontado pela escolha de taxa de câmbio sempre está relacionado ao volume de comércio. A ideia de que você tenha taxa de câmbio fixa em países como assim muito faz sentido, porque em economias você quer minimizar os custos de transação que estão ligados a isso. Você tem uma taxa de câmbio fixa, tudo bem. Então você teve vários momentos de fixação de taxa de câmbio na Europa, que infelizmente não eram acompanhados em momento nenhum, nem agora, foram acompanhados de políticas macroeconômicas que de fato sustentassem isso. Então, de tempos em tempos, a coisa, tipicamente, a Itália abriu o bico, né, e fazia uma desvalorização. Mas aí dá um fenômeno interessante, quer dizer, surge, então ninguém é bobo. Quando esse tipo de coisa acontece, aparece um diferencial de taxa de juros que está ligado, de alguma forma, à probabilidade de ter uma desvalorização da moeda naquele país. Então, o que a gente chama na literatura peso próprio, né? Então, sempre um risco, pode ser pequeno, mas de uma desvalorização grande, isso de alguma forma acaba impactando as taxas de juros. E aí foi, acho que, a grande diferença do mundo. Você amarrou todo mundo no euro. Você amarrou todo mundo no euro e falou, opa, não tem peso próprio. Eu não tenho uma probabilidade de desvalorização, o que derrubou as taxas de juros. Acho que você vai ter que explicar o que é peso próprio. Peso próprio. Então, exatamente essa